Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixe o seu like, acione o sininho para receber as notificações. Hoje meditaremos o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, podemos perceber que os judeus continuam confrontando nosso Senhor e, mais uma vez, Jesus fala a respeito de vida e morte. Diz Jesus: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Obviamente que Jesus está falando da morte eterna, a perda do céu. Mas os judeus não compreendem as palavras de Jesus, porque pensam que ele está falando da morte temporal, a morte biológica. Todos nós morreremos um dia, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João capítulo 2, versículo 17. E no diálogo de Jesus com Santa Marta, no capítulo 11, versículo 23 a 26, do evangelista São João, ele vai dizer: teu irmão ressuscitará. Respondeu-lhe Marta: sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? Os judeus julgam que Jesus está possuído por um demônio, por ter dito que quem não guarda a sua palavra morrerá. Eles dizem conhecer o Pai, mas de fato não o conhecem, porque o que concretamente revela se conhecemos o Pai é se fazemos a sua vontade. Olhemos hoje para a nossa vida e nos questionemos: será que estamos verdadeiramente fazendo a vontade do Pai? Será que estamos observando os seus mandamentos? No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, versículo 50, Jesus vai dizer: todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Por isso Jesus vai afirmar aos judeus: vós não conheceis o Pai. Se conhecesseis, fariam a sua vontade. Jesus é o modelo perfeito de fidelidade ao Pai. Ele diz: eu conheço o Pai e guardo a sua palavra, ou seja, eu faço o que o Pai quer. No capítulo 6, versículo 38 do Evangelho segundo São João, Jesus diz: pois desci do céu não para fazer a minha vontade,
mas a vontade daquele que me enviou. Esse é o desejo de Jesus para os judeus e para nós hoje, que façamos a vontade do Pai. Por fim, Jesus vai dizer que antes que Abraão existisse, ele é. O que significa, entre outras coisas, que ele é eterno, ele é divino, ele é Deus. Com isso, ficaram mais furiosos ainda e queriam apedrejar Jesus. Mas ele saiu do templo porque ainda não era chegada a sua hora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.